Shalom, pessoal! O vídeo de hoje veio responder a uma pergunta muito comum por aqui, sem dúvida. É a pergunta que eu recebi mais vezes desde que eu criei o Hebraico Simples. E não é para menos. O assunto realmente é amplo, é delicado, já gerou muita confusão ao longo da história. Vamos falar hoje sobre nada mais, nada menos que o nome do Eterno, o nome de Deus. Shalom! Eu sou a Morá Miriam, professora de Hebraico e Cultura Judaica e idealizadora do Hebraico Simples, essa academia de hebraico online. Sou judia, moro em Israel e tenho a maior alegria de trazer para esse canal assuntos relacionados a hebraico, Israel e judaísmo. Então, se você se interessa sobre tudo isso, curte, se inscreve e compartilha. Esse vídeo é fruto de muita pesquisa, estudo e muita reflexão. Mas, sem mais delongas, vamos voltar à nossa pergunta. Qual é, então, o nome de Deus? Uma pergunta muito interessante e simples, com uma resposta igualmente interessante, mas bem complicada. Seria fácil dizer apenas, o nome de Deus é tal. Mas não dá para ser assim, né? Então vamos lá. Vamos começar do começo, como as coisas têm que ser. Primeiro, tenho que dizer que a Torá não apresenta Deus. A Torá é a Bíblia hebraica, assume que ele existe e que nós já sabemos quem ele é. A Torá abre assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Na tradução mais popular, no começo, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Assim, não somos apresentados a Deus. O texto assume que já o conhecemos há tempos. O texto não se preocupa nem em descrever Deus e muito menos em revelar o nome dele. Porque, veja bem, né? Quando eu falo algo assim, o menino estava brincando, eu estou assumindo que você sabe quem é o menino. Mas eu não disse o nome dele. Para dizer o nome dele, eu deveria dizer, o menino, chamado Gilberto, estava brincando. E a frase da Torá fala apenas Deus, e não o Deus chamado XYZ. Mas, ao mesmo tempo, apesar de simples, essa primeira referência de Deus na Torá já contém um mistério. Porque a palavra para Deus em hebraico é El. E na frase de abertura da Torá é dito que Elohim, e não El, criou o céu e a terra. Quem é aluno do hebraico simples sabe que o sufixo im denota plural em hebraico, plural masculino. Por exemplo, laranja é tapuz. Laranjas, no plural, vai ser tapuzim. E também todos sabemos que o principal fundamento do judaísmo e de todas as religiões monoteístas é que só tem um Deus. Aliás, tem algumas palavras em hebraico que só existe no plural, como, por exemplo, água é maim e céu, que eu já falei lá no começo, é shamayim. Pode ser que Elohim seja mais uma delas. Então, nesse contexto, o plural não cabe nessa frase. Ele simplesmente não se encaixa com o restante do texto, com as restantes 8.195 vezes que seguem com a palavra Elohim da primeira frase. Somos tentados a pensar, se Deus é Ele, então Elohim só pode ser o nome dele. Mas essa suposição também não se sustenta quando confrontada com o restante do texto da Torá. Porque eis que Elohim é o termo genérico para divindade encontrado mais frequentemente na Bíblia. É usado como um substantivo no plural para deuses de outras nações também e como um substantivo no singular quando aplicado ao Deus de Israel. Prestaram atenção no que eu acabei de dizer? Elohim é usado tanto para o Deus de Israel como para deuses de outras nações. Então, claramente, Elohim não é o nome do Deus único de Israel. A palavra El, que também designa Deus, aparece no livro de Gênesis algumas vezes, mas sempre em conjunto com outra palavra,
como em, por exemplo, El Elyon, que seria o Deus Altíssimo Superior, ou El Shaddai, normalmente traduzido por Deus Todo-Poderoso, e também como parte de muitos nomes próprios, como em Israel, ou Gabriel, ou Rafael, ou Daniel. Então ficou claro que nem Elohim e nem El são o nome de Deus. Portanto, vamos continuar a ler a Bíblia e ver se descobrimos mais alguma coisa. E sim, eis que logo mais adiante, no capítulo 2, temos uma ampliação da forma como Deus é referenciado. Lá, imediatamente antes do nosso já conhecido Elohim, encontramos pela primeira vez as famosas 4 letras Yud, He, Vav, Rei, que também não são explicadas naquele ponto do texto. Assim como o Elohim não é explicado no primeiro capítulo do primeiro livro da Torá. Pela nossa tradição, um judeu não pode pronunciar essas 4 letras, assim que eu não vou pronunciá-las. Vou me referir a elas como o tetragrama, um termo grego que significa 4 letras. E é como esse conjunto de letras é referenciado na maioria dos estudos da Torá sob o ponto de vista de sua forma. E o tetragrama é considerado como sendo o nome exclusivo, o nome pessoal de Deus e o mais frequentemente usado na Bíblia. Na leitura tradicional da Torá pelos judeus, somos ordenados a pronunciar Adonai cada vez que o tetragrama aparece no texto. Adonai significa meu Senhor, ou seja, também não é um nome próprio. Repare que para dizer meu Senhor, se referindo a qualquer homem de mais idade, dizemos Adoni. Adonai é meu Senhor apenas para ele. Em muitas traduções para o português, se usa a palavra eterno para o tetragrama. A frase no 2º capítulo de Gênesis, em hebraico Bereshit, onde ele aparece pela primeira vez, é Ele toldot hashamayim ve'haaretz beibaram, beyom asot Adonai Elohim, eretz ve'shamayim. Essa é a história do céu e da terra em sua criação, no dia em que fez o eterno terra e céu. Um momento muito significativo da nossa história acontece no 2º livro da Torá, em Shemot, Êxodo, quando temos a revelação de Deus a Moisés sobre seu nome. Vaidaber Elohim el Moshe, vaiomer elav, ani Adonai, vairá el Avraham, el Yitzhak ve'el Yaakov, be'el Shaddai, ushmi Adonai, lo nodati lahem. Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou Adonai, eu apareci para Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, mas meu nome, Adonai, eu não anunciei a eles. Bem, vocês vão dizer, Morá, terminou aqui o mistério, né? Deus, Elohim em hebraico, fala claramente para Moisés, eu sou Adonai, esse é o meu nome, apesar de que eu não me fiz conhecer assim até agora. E vocês têm razão, aqui termina o mistério do nome de Deus. Ele é o tetragrama, as 4 letras que os judeus não pronunciam, substituindo por Adonai cada vez que elas aparecem nos textos. Mas isso resolve apenas parte do mistério, pois se sabemos agora como se escreve o nome de Deus, a gente não sabe como pronunciar. Mesmo se quiséssemos desobedecer a tradição judaica que proíbe os judeus de pronunciar o tetragrama, a gente não saberia como fazer isso. Ué, por que isso? Não basta ler as 4 letras e pronto? Você não sabe hebraico, Morá? Não é assim. Vocês lembram que o texto da Torá não está vocalizado originalmente. Isso é, o texto da Torá não tem as vogais. Nas 22 letras do alfabeto hebraico não se inclui nenhuma vogal, é tudo consoante. E uma palavra só com consoantes é praticamente ilegível. Justamente por isso que os maçoretas, no início da Idade Média, bem depois, na cidade de Tiberíades, em Israel, criaram um sistema de vogais para a língua hebraica, se chama Nikud. São os pontinhos e tracinhos que vemos normalmente embaixo das letras. Dessa forma, eles vocalizaram todo o texto bíblico e padronizaram a forma como ele deve ser lido,
combinando várias tradições antigas de leitura. Quando eles chegaram no tetragrama, surgiu um grande problema, pois não havia tradição alguma para a pronúncia daquelas 4 letras. O tetragrama era lido como Adonai, mas as letras de Adonai eram diferentes das letras do tetragrama. Devem ter passado muitos dias, talvez anos, pensando na solução e decidiram o seguinte: vamos pegar as vogais de Adonai e as consoantes do tetragrama. Assim, não mudamos as letras da Torá e, ao mesmo tempo, lembramos ao leitor de trocar a leitura do tetragrama por Adonai. Quem prestou atenção viu que a primeira vogal mudou disso para isso. Mas por que, Morá? Eu vou te explicar isso bem superficialmente, porque o sistema de vogais é complexo e esse não é o assunto dessa aula. Então, resumindo, esses 2 pontinhos na vertical se chamam Shvá e não podem estar debaixo de um grupo específico de consoantes, as guturais. E o Aleph, que é a primeira letra de Adonai, faz parte desse grupo. Por isso que, na verdade, esse pontinho equivale gramaticalmente a esse. Se vocês quiserem uma explicação mais aprofundada sobre esse tema, me pede nos comentários e algum dia eu faço. Prometo, não sei quando. Muitos séculos depois, nos anos 1700, um escritor transcreveu a Bíblia exatamente como ele a leu, ou seja, Yehová, Jeová, que desde então entrou para muitas traduções da Bíblia cristã. Aprendemos que Jeová é, então, o produto da transposição das vogais de Adonai para dentro do tetragrama. O vídeo poderia terminar aqui, não é? Vamos ver o resumo de tudo que a gente já viu até agora. Em Bereshit, Gênesis, Deus não é referenciado por um nome próprio, e sim pela palavra que designa Deus, Elohim, ou El. No começo de Êxodo, Shemot, Deus revela seu nome, o tetragrama, que pela tradição judaica é pronunciado como Adonai. Séculos mais tarde, os maçoretas combinaram as letras do tetragrama com as vogais de Adonai para lembrar os leitores da Torá sobre a substituição da pronúncia. Passam-se mais alguns séculos, o tetragrama foi transliterado para letras latinas como Jeová. Vamos seguir mais um pouco, porque a tradição judaica nos traz mais surpresas e mais belezas em torno do nome de Deus. Um pouco antes da frase em que Deus diz para Moisés: "Eu sou Adonai, mas até agora não me fiz conhecer por esse nome", Moisés havia perguntado diretamente a Deus: "Qual é o teu nome? Como eu vou me referenciar a você diante dos israelitas?" Nessa pergunta fica claro que Moisés quer saber qual a natureza de Deus e não apenas o seu nome. Na Torá, muitas vezes o nome representa a característica da pessoa. Por exemplo, Abraão, pai de muitos, Ravá, Eva, que traz a vida. E Deus lhe responde sobre a sua natureza, o nome, com uma das frases mais enigmáticas e bonitas da Torá. Erie, Asher, Erie. A palavra mais complicada dessa frase é o Erie, que é a conjugação da primeira pessoa do singular no verbo ser, liot. Como os tempos verbais da Bíblia são extremamente complexos e muitas vezes a gente só tem como saber pelo contexto, não fica claro se estamos falando no passado ou no futuro, fui ou serei. E para complicar ainda mais um pouco, o Asher pode significar que ou quem. Assim que podemos ler a frase como fui o que sou o que serei, serei o que serei, serei o que sou, o que fui, ou ainda sou quem serei. Que alguns leem como querendo dizer que Deus assume a dimensão que nós humanos lhe damos. Vamos em frente com mais desdobramentos da questão. Eu falei que era complicado. O tetragrama é muitas vezes abreviado com as suas primeiras letras, porque mesmo sendo certo que não podemos pronunciar o tetragrama, nada impede a pronúncia de parte dele, Yah. Lá no começo eu falei que Deus em hebraico, El,
É usado como parte de muitos nomes, como Daniel, Rafael, Israel e muitos outros. E essa abreviação IA também é usada em muitos nomes. A gente tem Uriá, Adoniá, Xaiá e vários outros também. Ao mesmo tempo, vejam como Iá soa como um suspiro, um simples sopro que vem de dentro de nós. Iá. Isso aproxima o nome de Deus da forma mais básica e natural dos seres, de sua respiração. Deus é o básico que temos dentro de nós. Bonito, né? Eu acho. Outra forma de abreviação que vemos em muitos lugares é Yud ou assim, com os pontinhos. E eu não posso terminar esse vídeo sem comentar sobre algumas fórmulas especiais usadas por alguns judeus para nomeá-lo tanto na fala quanto na escrita. Para ter certeza que não estarão de forma alguma infringindo a proibição de escrever e pronunciar o nome de Deus, muitos substituem inclusive a pronúncia da palavra Adonai quando estamos falando sobre o tetragrama em instâncias mundanas, fora das rezas e da leitura ritual da Torá. Assim que podemos ver pessoas falando Hashem, que significa o nome, ou Adoshem, Elohim em vez de Elohim, e muitos escrevem no alfabeto latino assim, em português, ou assim, em inglês. Eu, pessoalmente, não escrevo assim, mas respeito quem faz, porque eu entendo o imenso respeito que Deus nos impõe. Bem, chegamos ao fim. Demorei muito para responder a pergunta simples: qual é o nome de Deus? Pela imensa delicadeza e sensibilidade do assunto. Mas, agora que eu fiz isso, fiquei satisfeita. Espero muito que vocês tenham gostado e que as informações que eu trouxe aqui, as percepções, os incentive a aprender mais hebraico bíblico e todas as maravilhas encontradas dentro dele. É isso aí, pessoal. Shalom e Leitra Ot. Se você gostou de aprender hebraico comigo, saiba que eu tenho muito mais para te ensinar. É só entrar lá no nosso site www.hebraicosimples.com. Tá aqui na descrição do vídeo. Tchau!